negacionista acredita que a igreja vai ser arrebatada depois. Quebra o de número 3. Negacionista acredita que a igreja vai ser arrebatada depois. Vai que tá fenomenal! Vai sentar! Está entrando no ar. Programa Papo de Crente. Os melhores assuntos da atualidade da vida cristã, só aqui na Paracletos FM. Apresentação: Germano Heleno. Ok. Começando o programaço Papo de Crente para você aqui na Paracletos FM 88,7. Ela está de volta, Niesna Broadway. Olá, Niesna Broadway. Olá, ouvintes da Paracletos FM. É isso aí. Lembrando que todas as quarta-feiras, às 20 horas, nós temos o programa Papo de Crente. Semana retrasada nós falamos sobre os desigrejados. Foi isso, Niedja? Isso. E hoje o papo é bem delicado. Nós vamos falar de um assunto bem polêmico, que muitas das vezes muitos cristãos não têm o entendimento da profundidade do que nós vamos falar hoje, Niesna Broadway. Mas antes, como é que foi o seu dia? Como é que foi essa semana? Foi bem? Foi bem, o dia foi um pouco chuvoso, né? Um pouco de frio, mas tá tudo bem, graças a Deus. Tudo bem mesmo? Tá. Posso perguntar? Pode. Oh, meu pai. Gente, é só para lembrar vocês aí que o programa Papo de Crente, ele tem reprise segunda-feira e sexta-feira, no horário de meio-dia, às 5 horas da tarde e às 22 horas. Se você estiver ouvindo na segunda-feira esse Papo de Crente que nós vamos falar aqui hoje, que o tema ainda não foi abordado, é reprise. Se você estiver ouvindo o Papo de Crente na sexta-feira, meio-dia ou 5 horas às 22 horas, é reprise. Agora, se você estiver ouvindo na quarta-feira, às 8 horas da noite, é ao vivo. Não é isso aí, Niedja? Isso. É isso aí. Niedja, vamos falar de qual assunto hoje que é bastante polêmico, para que as pessoas possam estar sintonizadas e entender a realidade que nós vivemos hoje. É assunto polêmico, mas vamos falar sobre o que hoje? Campanha nas igrejas. As crendices? Isso. Vamos falar sobre campanhas e crendices nas igrejas evangélicas, nas igrejas cristãs e as organizações. Antes de nós comentarmos sobre o assunto, vamos ouvir um louvor e daqui a pouco nós voltamos aí com o programa Papo de Crente. Vamos lá.
Esse é o programaço Papo de Crente para você aqui na Paracletos FM, ao vivaço para você. Esse programa é ao vivo hoje, às quarta-feira, 8 horas da noite. Se você estiver ouvindo na segunda-feira ou sexta-feira, é reprise. Se você ouvir na meio-dia, 5 horas da tarde e às 22 horas, é reprise. Ao vivo só quarta-feira, às 20 horas. E aí, Niesa Bradley? Oi. Pronto, nós estávamos comentando no início do programa sobre... A gente ainda ia comentar sobre o Papo de Crente, que é sobre o quê? As campanhas nas igrejas, as crendices. As crendices, né? Isso. Então, qual é o papo que nós vamos falar então? Vamos começar procurando saber como que surgiram as campanhas nas igrejas. Como surgiu as campanhas nas igrejas? Isso. Bom, sobre as campanhas na igreja, Niasa, muita gente acaba não entendendo. Porque nesse Papo de Crente, nós vamos falar sobre alguns assuntos muito importantes. Será que as campanhas elas são bíblicas? Vamos falar sobre os textos distorcidos. E vale a pena conferir também sobre alguns assuntos que nós vamos falar aqui. Como é que surgiu as campanhas? A campanha ela surgiu em 1961 por 3 padres responsáveis lá no Rio Grande do Norte. Tudo começou lá, Niesa. Meus conterrâneos. Teus conterrâneos. Isso. Em 1961, eles começaram, Niesa, a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, ela começou a fazer campanha da fraternidade para arrecadar fundos para as pessoas carentes, tá? Em 1970 surgiu as igrejas neopentecostais, as igrejas independentes. E nessa questão toda da campanha da Igreja Católica, aonde, Niedja, o Papa ficou sabendo da importância da campanha da fraternidade e o Papa deu a grande ênfase em televisões e rádios sobre a campanha, as igrejas neopentecostais, a gente não vai falar nome de igrejas, nem placa, nem o nome de líder, né? Claro. Mas essas igrejas começaram a fazer agora as suas campanhas, não como fraternidade, como a Igreja Católica. Elas começaram agora a fazer campanhas com outros métodos, né, que não tinha nada a ver com campanha, porque eu tenho uma verdade na minha vida. A campanha, que eu saiba, é a campanha do quilo, a campanha do agasalho, do colchão. Esses são as verdadeiras campanhas, não é? Isso. Então as campanhas, elas começaram na década de 1961 e ela teve uma cópia, uma xerox das igrejas cristãs em 1970 pelas igrejas neopentecostais, inserindo as crendices com a mistura de várias crenças, ou seja, o sincretismo religioso, Niedja. O sincretismo religioso é uma mistura de várias crenças dentro do Evangelho. Então, essas crenças que não tinha nada a ver com o cristianismo, acabou entrando no Evangelho. As lideranças começaram a aceitar isso como fosse verdade. Então misturaram sal, misturaram uma opção de coisas que não tinha nada a ver com o Evangelho de Cristo. Só que se tornou muito hoje atual as questões das igrejas evangélicas hoje, nas suas campanhas por aí hoje, e muitas pessoas acham que isso fosse o Evangelho. Esse é o início que começou aí a questão das campanhas, né, Edja? E isso tem alguma coisa a ver com os cultos, com a igreja em si? Sobre essa questão, se tem o quê? Tem alguma coisa a ver com a igreja, com os cultos, a campanha assim? Nas igrejas de hoje não tem nada a ver. Porque as igrejas
na realidade, ela copiaram o modelo da Igreja Católica, tá? De campanhas da fraternidade, mas não foi para fraternidade, tá? Fizeram outro tipo de modelo. Então, a igreja, ela sempre vai copiando o modelo. Ela parece que ela não consegue sobreviver com a sua órbita própria. Ela tem que imitar outras organizações para inserir dentro das suas igrejas como se fosse verdade. Então, sobre essa pergunta, não tem nada a ver, tá, com o evangelho. As campanhas se tornaram uma grande chave para essas organizações hoje. Você está entendendo? Estou entendendo. Pelo visto, as igrejas, tipo, o protestante saiu da igreja católica, mas agora eles estão voltando para a igreja católica. Parece que os cristãos estão se tornando idólatras novamente, né? É quase por aí. Nós vamos caminhando sobre esse assunto. Porque isso é importante, Niete. Porque Martinho Lutero, ele fez a reforma protestante. Ele lutou com 95 teses da igreja. E muitas pessoas falam, Niete, que Martinho Lutero foi excomungado da igreja. Tá? Martinho Lutero, ele queria que a igreja voltasse às escrituras. Porém, a igreja, ela quis colocar diante do protestantismo, ou seja, as suas normas, as suas leis. Quando Martinho Lutero, ele protesta isso, saiu da igreja católica, ele queria reformar ela, voltar à escritura, mas muitas as pessoas acham que Martinho Lutero fez essa divisão. Ele não fez a divisão. Então, se distanciou, saímos do catolicismo. Aí surgiram as igrejas evangélicas, eu não vou citar nome, surgiram. Então a igreja parou de protestar. Como você falou, a igreja hoje, ela voltou ao catolicismo romano. Porque a igreja católica, ela vendia indulgências, bênçãos, né? E hoje as igrejas evangélicas vendem também suas indulgências. Deu para entender, Niete? Deu. Tem mais uma dúvida. Então, por que as pessoas são curadas? Mas já? Porque elas são curadas? Isso aí a gente vai falar num assunto. Nós vamos falar num assunto mais na frente sobre essas questões, porque as pessoas são curadas. A grande ênfase nisso, Niete, são as campanhas. As campanhas que se tornaram uma raiz para as igrejas, tá? Então, sobre as campanhas que acontecem na igreja, você vê que não tem nada a ver com o evangelho. No caso, eles usam textos isolados, né, para manipular a mente dos irmãos, dos fiéis, e obterem os seus próprios objetivos. Por exemplo, o que você pode falar de campanha? O que você já viu de campanha absurda, que você já viu, que você ficou indignado assim? O que você já viu de campanhas? Porque as campanhas, elas passam a ser, tá? Elas passam a ser os pontos de contato. O que é ponto de contato, Niete? Você sabe? Com que elas precisassem de alguma coisa para chegar até Cristo. Para elas, né? Isso. Esses pontos de contato fazem as pessoas crer muito mais nas crendices, onde foi inserida dentro do meio evangélico, do que crer na palavra de Deus. Então, voltando ao assunto, nesses pontos de contato, fala para mim qual foi o maior absurdo que você já viu. Uma das quais que você já viu, que você achou um absurdo por aí. Onde os fiéis têm que pagar R$300 para tocar nos pés. Eu não sei se ela é bispa, qual que é o cargo eclesiástico dela, mas os fiéis tinham que pagar R$300 para tocar nos pés dela. Da mulher de um cara aí que a gente não pode falar, né?
Isso, citar nome, né? Eu achei isso um absurdo. Cúmulo do absurdo. Cúmulo. Então, sobre esses pontos de contato, existem outros também. A questão do seu ponto de contato é a questão das campanhas. Porque as questões das campanhas fazem as pessoas crer nisso como se fosse o evangelho. Sim. Então, esses pontos de contato, o que pode ocorrer, Niege? É idolatria, é a mesma coisa da Igreja Católica, né? Como eu falei, nós estamos não, porque eu não estou nesse barco. Mas muitos estão voltando ao catolicismo, à idolatria. Idolatra bispo, idolatra água, idolatra sal, caneta, lenço, vassoura e por aí vai. Só não pode sair voando na vassoura. Senão... Então você vê, Niege, que nesse assunto aí das campanhas, além de você ver aquelas questões absurdas das pessoas que têm que beijar os pés, né, da esposa do apóstolo, é a campanha do martelo, é a campanha do tijolo, o pó consagrado, a garrafa do despacho, né, e mais absurdas. O envelope preto. Uma vez eu fui numa igreja, convidada por uma amiga minha, e em 1 hora de reunião lá com eles, eu saí com 5 envelopes na mão, né? Porque eu não coloquei nada em nenhum, que eu não sou boba. 5 envelopes. Eu achei um absurdo. 5 envelopes? 5 envelopes. Se conseguir sair com 5, porque grande parte sai com 10. Se for uma igreja enorme, que é de mais de 1000 pessoas, sai com 10 envelopes. Para cada causa, né? Então isso vai se tornando o quê? Idolatria. É uma idolatria. Então que moral, Niedja, os evangélicos têm para criticar os católicos? Não tem Aonde mais nós, nenhuma. é isso que eu estou te falando, nós estamos inseridos nesse meio. Mas o que nós falamos? Eles são idólatras. Mas a própria liderança faz os próprios cristãos, membros, nas suas próprias organizações, se tornarem idólatras com os seus famosos pontos de contato. Porque existem pessoas católicas que eles não adoram, faz veneração, e grande parte deles faz parte, pedem a Cristo e não as imagens. Claro que a realidade é outra. Respeitamos os católicos com todo o carinho, tá? Então, que moral a igreja evangélica, desses líderes hoje que estão na mídia, falar de catolicismo, que na própria organizações deles pregam essas coisas como se isso fosse verdade. Que moral eles têm, né? Nenhuma. Então, isso fica na nossa mente, como as campanhas se fossem verdade. Os famosos pontos de contato. Não sei se você chegou a ver na rede aí, o camarada sobe um monte com uma vassoura. Para ungir vassoura. Acho que é na esperança, né, na fé, que a vassoura saia voando para ele subir em cima. Porque eu vou te contar, subir um monte não é mole, não. Dependendo do tamanho do monte. Então, fica complicado, né? Sobre a questão de vassoura ungida, os lenços, caneta, né? Eu cheguei a ver um bispo ungindo a caneta, Niege, né? Ungindo a caneta para concurso público. Então quer dizer que não precisa você estudar, não é? Não precisa você estudar. Não. É só você ir lá na igreja, pegar a caneta ungida e você vai passar no concurso público. Então você não precisa disso mais. Não. Aí tem aquela história, né? Tem um macumbeiro e um crente. Aí o macumbeiro estudou e o crente não estudou. Aí quem é que vai tirar a nota melhor? Quem é que vai passar? O macumbeiro, porque estudou. Não precisa nem ter religião. Não precisa. Não precisa ter religião. Então, essa questão de pessoas de outras organizações que não proferem a fé em Cristo, creem em outras questões que você falou, não precisa. Então, cabe o ser humano, ele estudar, né? Lutar, conquistar. Então, as pessoas querem transferir para Deus. Ou seja, as suas irresponsabilidade para Deus. Deus vai resolver. Ai, Deus vai, então vou pegar a caneta lá ungida, então vou fazer a prova e eu vou lá conseguir passar
nas minhas provas, nas minhas questões. Eu passei. Aí dá aquele testemunho, como fosse a campanha, como fosse aquela caneta que teve o poder de passar o camarada no concurso público. Como é que pode uma coisa dessa? Então você vê que as manipulações vai se tornando na mente das pessoas como idólatras. As pessoas vão se tornando idólatras, tá? Que não tem condição nenhuma de julgar outras organizações, porque seriram isso como se fosse verdade e se torna uma idolatria. Com certeza. Né, Négia? Antes de nós continuarmos esse papo, vamos para o outro bloco. Daqui a pouco nós voltamos. Sim, vamos lá. Tá bom? Vamos lá. Se você quiser participar do programa Papo de Crente, mandar a sua mensagem, tá? É só você mandar. Se a gente não conseguir visualizar hoje, né? No outro programa nós vamos responder a sua pergunta, tá? O telefone é 3546-4774. 3546-4774. Pede o seu som, ou então mande o seu alô. Se você quiser participar aí sobre as campanhas e sobre as crendices, falar, ou coisa absurda que você já viu ou já ouviu, né? Nós estamos aqui para colocar a sua opinião sobre esse assunto. Vamos lá, daqui a pouco nós voltamos com o programa Papo de Crente.
né? Voltando ao programaço aí, Papo de Crente. É o assunto que nós estamos falando aqui. É um assunto bem delicado. Nós estamos falando sobre as questões das campanhas, né, nas igrejas, que se tornaram como se fosse verdade hoje. As pessoas hoje, elas acreditam como se fosse o Evangelho de Cristo da atualidade hoje. Descobriram a pólvora. Então nós falamos no início, tá, do programa aqui Papo de Crente, os fundadores, como é que começou as campanhas no Brasil através da Igreja Católica, com a campanha da fraternidade, aonde na década de 70 as igrejas neopentecostais copiaram, mas não para a campanha da fraternidade pelos pobres, mas sim para as questões de campanha, para arrecadações de questão financeira e por aí vai, tá? Então, antes de nós continuarmos esse papo aí, papo de crente, sobre as campanhas, que é um assunto bem delicado, porque quando você fala das verdades, Nied, as pessoas não gostam de ouvir. Elas não gostam, ficam chateadas com você, param até de falar com você devido à realidade que vivemos, tá? Antes de eu passar para a Nied a outra parte, o telefone é 3546-4774. 3546-4774. Você liga aí, quiser participar também, falar sobre as questões, você pode ficar à vontade, tá bom? Então foi comentado sobre as questões das campanhas, sobre as crendices, que a igreja aceitaram como se fosse verdade, que isso não é o evangelho, tá? Falamos sobre a questão das idolatrias, que muitas pessoas se apegam a isso, se torna uma idolatria, e realmente muitas pessoas se tornaram idólatras dentro do cristianismo devido às campanhas que foram inseridas. Bispos, e isso, como você falou, sempre gera uma confusãozinha, sempre tem alguém assim que fica chateado, sem falar nos cantores, que são muito idolatrados, os cantores gospel. Nós esquecemos. Mas vamos marcar um papo desse aí, de papo dos cantores. É porque muitas pessoas criticam as outras organizações devido aos seus santos, mas a igreja ela faz os seus santos também, com os seus santos cantores. Isso. Por aí, né? Vão atrás de cantores, vão atrás de cantora. Será que vai atrás de Jesus? Também tem isso, é muito complicado. Né? Eu tô falando, é um assunto delicado que muitos não gostam de ouvir, tá? Então, Nied, pode falar. Então, deixa eu te tirar uma dúvida aqui minha. Essas campanhas, elas são bíblicas? Não, essas campanhas não são bíblicas, tá? Elas não são bíblicas, não tem respaldo. O que pode realmente pegarem o respaldo, tá? É pegar trechos da Bíblia, tá? E fazer uma campanha em cima dela. Por exemplo, vão rotulando as pessoas em 7 dias. Por exemplo, vão fazer a campanha de Neemias, dando um exemplo. Aí você vai fazer durante 6 dias. Nesses 7 dias acontece, no último dia que você vai fazer a campanha, acontece circunstâncias da vida. Você passa mal, não vai para a igreja. Ou seja, a campanha não valeu. Você vai ter que voltar a fazer tudo de novo. Olha o cargo se coloca em cima das pessoas, rotulando campanha em 7 dias. Então, as campanhas, elas são praticamente inventadas pelo homem. Então, pega a numerologia da Bíblia. Não, número 7, é o 7 da perfeição. Aí, não, vamos fazer 7 dias de não sei de quê. Vamos fazer 7 dias de campanha no monte. Vamos fazer... Gente, o evangelho não precisa disso. Então, isso não é bíblico, tá? Então, aonde que os apóstolos chegaram a fazer 7 dias para pregar no lugar? Aonde eles rotularam essas campanhas no evangelho de Cristo? Sem falar que a Bíblia, ela é uma bomba atômica, né? Você pode pegar um texto isolado e conseguir qualquer coisa com aquele texto ali. Como eles usam agora, né? Eles usam os textos isolados para conseguirem o que eles querem, né? O que eles querem
para eles, não é nenhuma coisa que eles fazem pensando no próximo. Eu ainda não vi fazer campanha pela vida do irmão, ou um jejum pela vida do irmão. Mas você não acha, né, na sua opinião, eu vou jogar pra você agora essa bola da vez. Você não acha que esse negócio de campanha não poderia existir esse nome de campanha e pegar esse nome de campanha para fazer fraternidade, para questões sociais e botar as questões corretas? Tipo, exemplo, como você falou, faz campanha para ajudar os irmãos. Por que não faz assim? Vamos tirar essa palavra campanha e vamos fazer um culto em prol da vida do irmão. Poxa, soa legal, né? Vamos fazer a campanha, vamos fazer o culto de leitura da palavra. Vamos vir todo mundo pro culto, vamos ler a palavra de Deus. Vamos fazer culto de oração, entendeu? Do que colocar campanha. Então as pessoas, elas vão para a igreja, Nédia, eu posso estar enganado, porque a maioria vai para a igreja. Se tiver ensino da palavra, doutrina, as pessoas não querem, mas se tiver a campanha de derrubar o Golias, a igreja lota. Entendeu? Se você não é por causa da palavra, a campanha? Se você for num culto de doutrina, tem 4 pessoas. Se for, né? E se for? E se for? Aí faz uma campanha que a igreja lota, não tem nem jeito. O pessoal fica na chuva, vendo o culto pela janela. Mas vai. Agora, eu fico assim... Eu gostaria de saber quais os textos que eles usam. Então, os textos que eles usam, eu gostaria até que você pegasse aí e você lesse para mim aí sobre as questões, sobre os textos que são distorcidos, que não tem nada a ver com o evangelho. Esse é o problema, tá? Mas voltando, Négia, aproveitando que eu não vou deixar passar isso, tá? É porque as igrejas vai injetando isso nas pessoas como se fosse o evangelho de Jesus. Parece que Jesus falou assim, olha, ide por todo mundo fazer campanha em 7 dias. Fazendo a campanha subir no monte, fazendo a campanha do monte consagrado, fazendo a campanha da vassoura ungida. Sabe, parece que descobriram a pólvora agora. Isso é a solução para a igreja hoje, parece que é isso. Vamos lá ler os textos, tá? Vê em Gênesis 22, os textos distorcidos que ele usa. Gênesis 22, verso 12, Négia. Eu vou falar para você aqui, tá? Vou falar para você aqui que a questão que Abraão foi sacrificar o seu filho. A pergunta que eu faço para você, Niesna. A pergunta que eu faço para você. Preste atenção. Abraão fez o sacrifício lá com seu filho. A pergunta: Deus aceitou o sacrifício de Abraão? Abraão matou seu filho? Não. Então pronto. Essa é a questão que a liderança eles colocam para as pessoas fazer o sacrifício. Então vem aqui, faz o seu melhor, dá o seu Isaac. Por acaso Abraão matou Isaac? Claro que não, Isaac. Ali foi o temor, tá, de Deus. Deus queria provar a fé de Abraão, se ele era temente a Deus. Então forçar um texto que o texto não diz fica complicado. Agora você abre aí, Niesna, em Mateus 9:21. Mateus 9:21. O que diz aí Mateus 9:21? Mateus capítulo 9, versículo 21, que diz: porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Então pronto, a gente pega a questão lá do fluxo de sangue, daquela mulher do fluxo de sangue, né? Então as pessoas acreditam que se tocar e faz aquela campanha do manto sagrado. Olha, a mulher do fluxo de sangue foi lá e tocou na orla de Jesus, né? Aí eles acreditam que vão ser curados com toque, tá? Nas vestes de Jesus. No verso, tá? No capítulo 14, no verso 36, leia o que diz aí. E rogavam-lhe que, ao menos, ele pudessem tocar a orla da sua veste. Beleza, isso aí. Então, sobre esse assunto, as pessoas que depois que aconteceu esse acontecimento da mulher do fluxo de sangue, as pessoas em todos os momentos, né, queriam tocar na veste de Jesus. Calma aí, mas ele é autor da vida. Ele é o autor, ele é o próprio Deus. Então as pessoas queriam tocar. Então as pessoas que tocavam eram pessoas que eram de crenças, pessoas que eram religiosas,
pessoas que acreditavam em crendice já naquela época. Então, onde Jesus passava, as pessoas pelo menos queriam tocar em Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue tocou. Então, todo mundo queria tocar depois nas vestes. Em Marcos 6,56, o que diz aí, Marcos 6,56? E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. Então, em Marcos capítulo 5, no verso 27, aí, o que diz algo aí mais interessante aí pra gente? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Então, pronto. Então, essa mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus. Então, se ela ouviu falar de Jesus, né, gerou nela o quê? A fé. A fé. Então, foi as vestes ou foi a fé? Foi a fé. Então, para que a liderança faz campanhas de toque no manto consagrado? Vamos fazer a campanha do manto consagrado. 7 dias nós vamos subir o monte, nós vamos consagrar esse pano aqui, como teve uma repercussão aí na época aí, o apóstolo que tomou uma facada no pescoço, precisa falar o nome, aí pegou a camisa dele ensanguentada para passar no manto, e quem tocasse no manto através do sangue dele seria curado. Agora, uma coisa muito interessante, o pessoal tinha que tocar no manto dele, no manto da camisa ensanguentada para ser curado. As pessoas vão, né, na igreja dele para ser curado, ele cura as pessoas e não se curou. Foi pro Sírio-Libanês. E quem pagou? Os fiéis. Os fiéis são curados na igreja e ele vai pro Sírio-Libanês. Tá um negócio meio desigual. Tá desigual, né? Onde é que tá o amor? O amor entre irmãos? Por que ele não paga a cirurgia pros irmãos, exames, ressonância, né? Ajuda o próximo. É mais bonito. Então, sobre o que nós estamos falando, então, você vê que a questão, quando aquela mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus, gerou nela a fé. Então, a fé, ela não precisa de objeto, crer. Aquela questão do centurião, né, que chegou próximo de Jesus e falou: Senhor, diga só apenas uma palavra, né, e o meu servo será curado. Jesus falou assim: não vi tamanha fé em Israel, já está curado. Então basta só uma palavra. Então, quando nós cremos na questão da fé, nós passamos a ter Deus como soberano. Então ele é soberano. Então nós não passamos a moldar Deus. As pessoas querem moldar Deus conforme as suas crenças, conforme as suas ideias. Então as lideranças vão manipulando as pessoas, rotulando esses pontos de contato como se fosse o evangelho, Niete. Brincando com a fé das pessoas. Né? Aí talvez algumas pessoas estão ouvindo pela rádio, aí querem falar de Atos capítulo 19, verso 12. Leia aí acerca aí sobre essa questão aí. Atos 19, 12? De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então você vê ali que em Atos 19, 12, muitas pessoas estão falando assim: mas Deus não usou os lenços de Paulo. As pessoas não conseguem entender o contexto do texto, tá? Deus fazia as coisas extraordinárias na vida do apóstolo Paulo. Paulo estava inserido na cidade de Efésio, onde existia arte mágica. As pessoas pegaram os aventais de Paulo. Então, a Bíblia diz aí, nesse verso, que os demônios não eram expulsos, fugiam, para dar uma ideia que os lenços de Paulo tinham poder. Se você pegar em Atos 5,15, lê Atos 5,15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles.
algumas pessoas acreditam, Niaja, que a sombra de Pedro curava. Não está dizendo que curava, que ao menos as pessoas se jogavam. Por que se jogavam? Porque existia uma nova doutrina, entendeu? Que estava surgindo. Se pelo menos se jogasse, fosse curado. Então as pessoas que se jogassem, era uma nova doutrina. Então essa questão de lenço, essa questão, né, de crendice, de outras coisas que ocorrem dentro do evangelho, né, do cristianismo, as pessoas acreditam como fosse verdade. Aí eu pergunto, Niagina, para você, tá? Na sua opinião, tá? Sobre essas questões das campanhas, sobre esses toques que nós vemos aí, tá? São coisas absurdas que entristecem, né? Muitas pessoas perderam casas, muitas pessoas deram seu tudo para tentar conquistar. Agora você abre aí, ô Niedna, em João 5, verso de número 4. João 5, verso 4. João 5, verso 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então você vê, Niagina, que ali, tá? A Bíblia diz que o anjo descia, sacudia as águas, né? Mexia as pessoas que pulavam no tanque de Betesda, era curado. Existem campanhas do tanque de Betesda. Não, vamos botar um tanque aqui, você vai passar pelas águas. Esse texto não existe nos originais. Como é que apareceu na Bíblia? Esse texto aí não aparece nos originais no grego e não aparece, não aparece nos manuscritos dos evangelhos, desde a igreja primitiva. Aí entra os textos massoréticos. Os textos massoréticos eram judeus que criam em questão de anjos. E foi inserido. Mas a Bíblia é 100% fiel? Não vai mudar em nada. Agora, colocar isso como fosse campanha que o anjo movia as águas não existe no texto original. Tá? Então foi colocado pelos textos massoréticos. Então isso é uma preocupação por muitas lideranças não também lidar com os textos originais para passar para sua membresia não cair em crendices hoje, que se torna perigoso. Verdade. Né? Então, se a liderança... Eu sempre tenho falado, Niagina, que as ovelhas, os seus membros, quando for dar um presente para um pastor, não dá gravata, não dá caneta, só dão isso para pastor, caneta, carteira, só dão isso de presente. Dá livro para ele ser reciclado. Pastor precisa ser reciclado. Porque se ele não se reciclar, ele vai achar que ele é o último da Coca-Cola no deserto. Ele vai se achar que todo mundo está errado, só ele está certo. Então precisa ouvir o outro lado e saber as verdades. Porque 82% dos pastores hoje, que foi dado por uma pesquisa nos Estados Unidos, tá, não leram a Bíblia toda. Aí você vê essas berrações. Aí fica complicado, né, Niete? É preocupante. Né? É preocupante mesmo, tá? Então... Vamos dar um pause aqui, vamos tocar um louvor. Daqui a pouco nós voltamos com o Papo de Crente. Tá, o telefone está disponível aí, é o 3546-4774, 3546-4774. É só você ligar aí para esse telefone. Se não dá tempo de você ligar, manda para mim que eu anoto aqui, a Niesna vai anotar para você. E na próxima quarta-feira nós vamos responder a sua pergunta aí, tá bom? Vamos lá, daqui a pouco nós voltamos com o programa Papo de Crente. Vamos lá.
galera, voltando no programaço Papo de Crente. É isso aí, Nied na Broadway. Oi. É isso aí, voltando no programaço aí, Papo de Crente. Ó, se você quiser participar aí, o Papo de Crente aí sobre as questões de campanhas e crendices, 3546-4774, 3546-4774. Nós falamos sobre algumas questões, como é que foi fundado as questões, né, das campanhas, isso, onde tudo começou. Falamos sobre outras perguntas muito interessantes. Hã? Eles são curados usando as campanhas, são curados. Você vê as questões, né? Mas deixa eu falar antes de eu responder essa pergunta aí, né? Pra gente bater esse papo bem interessante aqui. Para lembrar as pessoas, porque talvez a pessoa pode ouvir na segunda-feira esse programa, ou sexta-feira, pensando que é ao vivo. Não é reprise. Hoje, que é ao vivo, na quarta-feira. Tá bom? Só para deixar. Então a reprise de segunda a sexta-feira é que dia, né? Que horários? Meio-dia e 5 da tarde. Às 5 da tarde e às 22 horas. Tá bom? Então você vai estar ouvindo. Bom, a pergunta da Niesna foi o seguinte: então por que as pessoas são curadas? Como elas são curadas? As pessoas fazem campanhas, mas conseguem, através da campanha, cura. Mas quem cura? Por exemplo, vamos colocar, Niesna, aí, tratamento com água. Tá ok? Quem curou? Foi a fé ou foi a água? Foi a fé. Tem certeza? Foi a fé. Agora, deixei você em dúvida. Não, eu não fiquei em dúvida. Quem cura é a fé. Mas isso. As pessoas falam que foi a água. Exatamente. Entendeu? Então, o que é fé, Niedja? O que é fé? Hebreus 11, verso de número 1. Vamos lá falar sobre o que é a fé, para que as pessoas possam entender, tá? Lê aí para mim, Hebreus 11, verso de... A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Repete de novo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então eu espero pela fé e eu não estou vendo, e eu creio que vai acontecer. Mas está dizendo sobre algum ponto de contato aí de água, não, de rosa, não. De sabonete, de purificação? Então a fé é isso, você tem que crer. Crer em quê? Então aqui cai, Niedja, cai as crendices através da palavra. Então tá em Romanos 10, 17. Lê aí o que diz aí, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora nós estamos andando. Então, quando a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então aquela pessoa é curada, exerce nela a fé. Você lembra quando nós comentamos sobre a mulher do fluxo de sangue? Sim. Quando ela falou assim, então se ouvindo falar de Jesus, gerou nela o que? A fé. Então ela tinha um meio de tocar em Cristo, tá? Então, segundo a Bíblia, diz que a multidão apertava Jesus ali e ela tinha um único meio de tocar na veste de Jesus, naquele empurra, deve ser, ela tocou, porque ela ouviu, gerou nela a fé. Ela não viu, mas ela acreditou que ia acontecer. Então isso é a fé. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, essa questão, esse texto derruba todas as teses de campanhas, de crendice, o famoso ponto de contato. Você quer ver? Tiago, capítulo 5, verso 14. Lê aí o que diz. Olha como é que as pessoas se confundem em tudo. Vai, lê. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Segura.
Então, quem está enfermo, chama o presbítero. Aqueles que estão enfermos, ele vai ungir com óleo. Então, eles vão ungir com óleo, como se fosse o óleo que ia curar eles. Então, o óleo, ele é apenas um simbolismo do Espírito Santo. Ele na época, o óleo, ele era como medicina, era como fosse um metiolate, entendeu? Mercúrio, tá? Aí ele vai falar aí nessa questão de ungir com óleo, tá? Pastor, mas eu oro, eu unjo, mas não é o óleo que é curado. No verso 14 diz o que aí? No 15, concluindo o texto. E a oração da fé salvará o doente. Então pronto, a oração da fé Salvará o doente. Então não é a oração do óleo. É a oração do óleo ou a oração da fé? Da fé. Então a oração da fé. E o Senhor o levantará. Então, e o Senhor levantará. Então, essas crendices, falta ainda, Niege, a explicação para o povo cristão. Então, se alguém falar assim, mas a minha igreja faz isso. Gente, você não é obrigado a fazer, não. Agora, se você acredita nisso, se você crê nas campanhas, se você acredita num ponto de contato, você ainda continua sendo religioso. Você continua sendo religiosa. Você ainda não conseguiu entender o Evangelho de Cristo. Você continua ainda sendo idólatra como outras organizações que não conseguem crer no Evangelho, mas precisa alcançar através do ponto de contato. Historicamente, Négia, os fariseus que inventavam isso, tentavam ajudar Deus para as pessoas alcançarem a bênção de Deus. E qual foi a pergunta que Jesus fez para os fariseus, para os escribas, hein? Falaram: hipócrita, vocês não entram, ensinam doutrinas do homem, mas não doutrina de Deus. Então, esses ensinamentos não tem nada a ver com o evangelho da Bíblia. Ou não, Négia? Eu tô enganado? Vai ver que é isso, a gente tá enganado, né? Porque é um absurdo. É um absurdo o que se vê hoje nas igrejas. Né? Eles extorquem as pessoas mais humildes. É um absurdo. Eu não gosto nem de falar nessas coisas muito, sabe? Sobre esse assunto, né, acho que você não gosta de falar, né, nós vemos algo muito importante também que deve ser bem colocado, tá? Que é sobre o assunto das crendices, porque tem lideranças que defendem isso como isso fosse o evangelho, tá? Então as pessoas olham para você meio diferente. Se a tua igreja não faz a campanha, se a tua igreja não faz campanha nenhuma, coitado de você, você não tem fé. Não é isso, né? É desse jeito. Existe também as campanhas da borra de café. Marcam a reunião, faz um café, aí quem bebeu o café amargo é porque Deus quer tratar com aquela pessoa. Então vamos fazer o culto, por exemplo, eu, você, mais 3 pessoas. Se você pegar o café amargo, é porque Deus tem um mistério lá na tua casa. Vamos fazer o culto lá. Existe também esse culto do café. Sabe, gente, a igreja, as pessoas são rotuladas às crendices, mas não o evangelho da Bíblia. Que vergonha. A última pergunta, Niesna. Sim. Só um instante. Eles creem em tudo, menos no que é para crer. Que é em Cristo e na palavra. Não, na palavra. Eles não creem. Mas e se eles não alcançarem, Niesna, na bênção, fazendo campanha, como é que essas pessoas vão ficar? Na sua visão, como é? Eles fizeram a campanha 7 dias, subiram um monte, não aconteceu. O que vai passar na mente deles? O que você acha? Como é que tu vê isso? Vão ficar frustrados, né? Aí o bonitão lá, o boneco, vai dizer que é porque a pessoa não teve fé. É porque a pessoa não teve fé. Não sabe falar que Deus age quando Ele quer. No caso, teve o absurdo, né, de falar que Deus é obrigado. Deus tem a obrigação de fazer o que nós pedimos. Ridículo a pessoa que falou isso. Ridículo.
Deus tem a Porque obrigação. então, no caso, Deus agora é vaso. Deus agora se tornou vaso. E a sua criatura passou a ser o olheiro, mudou. Então o ser humano, ele passa a moldar Inversão Deus. de valores, né? Então ele passa a moldar Deus do jeito dele. Né? Aí Deus tem que fazer o que eu quero. É muito absurdo. Aí se Deus não fizer o que eu quero, eu tô fora da igreja. Eu vou sair fora. Deus não me ama. Sabe, as pessoas acreditam nisso. Infelizmente isso. Deixa eu fazer mais uma última pergunta aqui. Por que ainda as igrejas continuam com isso? As igrejas continuam isso por questão financeira. Como é que elas conseguiram montar as suas igrejas? Não foi por questão... pode ser até voluntária, mas tem que ter campanha no meio para ter o seu sacrifício, fazer para Deus, né? Tem igreja que não é igreja. Tem igreja que é império. Vão criando, né? Vão montando o império dele. Né? Porque não é comum um negócio daquele. Poderia fazer mais pelas pessoas carentes, mas não, é de quem eles mais sugam são dos carentes, das pessoas menos favorecidas. Brinca com a fé dessas pessoas. Olha, é ridículo isso. Então, sobre esse assunto, por que continuam as igrejas de campanha? Porque isso dá ibope. As pessoas gostam de ibope, as pessoas gostam disso, Niedja. As pessoas querem, tá, de qualquer jeito conquistar por vários meios, seja de campanha, seja de toque na cruz, seja de toalha, as pessoas querem alcançar, porque o que vale hoje, Niedja, é eu mostrar para minha família ou para a sociedade que eu tenho fé e que eles precisam exercer a fé que eu tenho em Cristo, ou seja, a famosa barganha com Deus. Então, as campanhas continuam nas igrejas para arrecadação. Não seria, Niedja, mais sério, mais importante falar para as pessoas a verdade? Olha, nós estamos precisando fazer uma arrecadação para fazer isso, do que usar a palavra de Deus enganando as pessoas para fazer campanha para dar o seu tudo? Era mais bonito, né? Seria mais lógico, mais bonito, mais cristão fazer assim. Porque Paulo... falar o que realmente queria. Paulo pediu a ajuda às pessoas da Judéia, lá, as pessoas mais nobres ajudou as pessoas de Jerusalém. Se não me falha a memória. Entendeu? Ele ajudou, ele pediu, não fez campanha para... Não fez campanha não. Se a pessoa falar, o apóstolo Paulo fez a campanha para arrecadação para fundo para pessoas pobres da Judéia. Ei, calma aí. Não usa essa palavra campanha que não tinha na Bíblia não. As pessoas ajudaram com coração voluntário. Não foi questão de campanha. Eles não fizeram campanha não. Cada um via as suas necessidades. Um ajudava os outros. Agora a igreja não. Temos que fazer campanha. Campanha derrubando Golias, campanha de Neemias. Olha, gente, sabe, eu acho que ou é falta de ensino, ou a igreja cada vez mais não aprende nada, vai levando as pessoas mais à idolatria, ao erro, à mentira, e as pessoas vão crendo isso como verdade. Niedja, nesse último papo que nós estamos falando aqui, nessa última participação desse Papo de Crente sobre crendice e essa questão de campanha, como é que você vê, na sua opinião, as igrejas hoje? Na sua opinião, como é que você vê isso? Hoje está muito complicado você conseguir uma igreja para se congregar, né? Porque as igrejas hoje vivem em função de campanhas. A palavra não tem. E as pessoas estão tão acostumadas com isso, porque se for para uma igreja de ensinamento, você vê poucas pessoas. Poucas pessoas querem aprender e ouvir o que realmente está escrito na litera. As pessoas preferem as fábulas. Mas isso tem que se cumprir. Infelizmente isso tem que se cumprir. Então cabe a nós nos desviarmos dos falsos profetas e procurarmos de encontro a Cristo, né? Isso aí vai de nós. E as pessoas, né, também que vão para as igrejas, por exemplo, as pessoas não querem campanha, mas quando chega lá é a campanha, entendeu? As pessoas vão lá, não querem campanha, querem aprender. Aí você vê, Niedja, as seitas crescendo. E as igrejas que poderiam ensinar a palavra não crescem, não ensinam a realidade.
ensina na crendice. E também isso não é um meio de desânimo para as pessoas também não irem para a igreja também, nas suas igrejas locais, devido aos absurdos que elas vê. Ainda colocam ainda a questão dos dízimos, Niesna, sobre a questão, né, se não dá dízimo não tem salvação, e rotula essas pessoas nisso. Isso não passa um desânimo? Sim, com certeza. A igreja, nós sabemos que a igreja precisa da ajuda, da membresia, dos irmãos. Da conta de luz. Para conta de luz. Outros benefícios. De repente a água, algum benefício na igreja, algum aparelho que precisa. Isso sim. Ajudar as pessoas também. Mas para ajudar as pessoas também. Sendo que eles podem até usar o dinheiro para isso. Mas para ajudar as pessoas, nenhuma vez. Viram as costas, né? Grandes partes viram as costas. Mas o amor de muitos se esfriarão, né? E começa por aí, irmão contra irmão dentro da própria igreja. Aí fica complicado, tá tudo muito bagunçado. Então, nós vamos terminar por aqui o programa Papo de Crente sobre as campanhas e as crendices, né, que aconteceu. Quer falar alguma coisa, Niaja? Fala. Não, tá tranquilo. Hoje eu tô mais de ouvir do que de falar. Então, nós vamos terminando aqui, lembrando que segunda e sexta-feira, de meio-dia às 5 horas da tarde, às 22 horas, você tem encontro marcado aqui na Paracletos FM, de segunda a sexta, de meio-dia às 5 às 22 horas, é reprise, tá? Quarta-feira é o programa ao vivo, é o programa aqui da Paracletos FM, é o programa Papo de Crente. Então esse Papo de Crente é um assunto delicado, que muitas pessoas não gostam de ouvir, é sobre as campanhas, é sobre as crendices. Então, se o teu pastor faz, querido, eu não estou aqui para criticar da congregação que você faz parte, eu só quero falar para você que isso não é o evangelho. Quem quiser alcançar bênção através de campanha, de crendice, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é a palavra de Deus, tá? Porque as pessoas confundem, acham que cura é o evangelho. Cura não é o evangelho. A cura é a manifestação do poder de Deus. Deus usa as curas para a porta da palavra seja aberta, seja ministrada aos corações, para que haja arrependimento. Então, se corta o efeito da palavra, depois do efeito da palavra, agora vamos orar pelas campanhas. Isso não é o evangelho de Cristo. Isso é barganha com Deus e Deus não aceita isso. Se Deus cura é através da fé e através das misericórdias das pessoas que estão lá. Mas Deus não está apoiando as crendices, as idolatrias que as pessoas estão adepto a isso como se fosse verdade. Qualquer pessoa que falar que as campanhas é de Deus, não é verdade. Isso não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo está explícito na Bíblia. Depende de você abandonar as crendices, abandonar as idolatrias, abandonar esses tipos de modismo, que isso não é o evangelho de Cristo. E naquele grande dia, muitas pessoas vão ter decepções naquele grande dia. Tá bom, Niesna? Tá bom. Falei muito, né? Falou. Falou verdade. Então, Niesna, deixa eu aproveitar aqui, que eu lembrei de uma coisa aqui que eu não posso deixar passar. Eu conheci um pastor, Sim. E eu sentei com o pastor e o pastor disse para mim o seguinte: Pastor Germano, eu faço campanha, mas eu não faço barganha. Eu faço tratamento com água. As pessoas falam assim: pastor, podia fazer uma campanha da água ungida. Aqui eu fui curado. Sabe, pastor Germano, mas eu não faço barganha. Tipo, você fazendo isso traz o seu melhor para Deus, que Deus vai te dar em dobro. Eu não faço barganha. Aí me deu vontade de falar, eu não falei. Eu não consegui dormir nesse dia. Eu não consegui dormir direito. Porque era pra mim ter falado pra ele. Eu falei assim: tudo bem, você não faz barganha, mas você tá inserindo a idolatria no meio do povo da tua igreja. Você está inserindo crendice para eles crer na água e não na palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. Eu ouvi a palavra. Amém. Amém, né? Amém. Então valeu, gente. Valeu, obrigado por você ter permanecido aí conosco, tá? Que Deus abençoe vocês. Até quarta-feira, assim se Deus permitir.
estaremos de volta no Papo de Crente, eu e Niesna Brother, com mais assuntos polêmicos. Sim, se você quiser dar uma pergunta sobre isso, é só você mandar pelo telefone que foi dito aí, tá? E nós vamos anotar e vamos escrever para você. Na quarta-feira que vem nós vamos falar sobre isso, tá bom? Fica na paz e tem um dia abençoado no nome de Jesus. Obrigado, Niesna Brother. Tchau. Valeu, tchau. Fui. Vamos lá. A última música aqui para vocês. Valeu. Tchau.